Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez para passarmos a segunda parte do estudo sobre o perdão. Misericórdia, perdoando uns aos outros. Eu gostaria de dizer que o perdão ele é libertador. O perdão é extraordinário. O perdão é extraordinário tanto para a pessoa que pede o perdão, tanto para a pessoa que libera o perdão. O perdão cura a alma. O perdão cura o nosso interior. O perdão é extraordinário. Quem já teve essa experiência, quem já teve uma experiência de pedir perdão, e também quem teve a experiência de liberar perdão, sabe o que eu estou falando. É realmente extraordinário. O perdão transforma, o perdão cura, o perdão ele liberta, ele libera a nossa vida para seguir em frente. O perdão ele é muito curativo. O perdão é curativo. O perdão cura. A liberação de perdão é a mesma coisa. Cura, transforma, traz experiências. O perdão, você ainda que não teve experiência, se por algum motivo esteja passando por um momento desse, de não estar conseguindo liberar perdão e também não estar conseguindo pedir perdão, entenda, é libertador. Quando você tiver essa experiência, você vai ver quanto tempo perdido, né? Quanto tempo postergado, quanto tempo perdido mesmo, né? Vai ver que deixou de viver tantas coisas boas por falta de não liberar perdão e até mesmo pela falta de tomar a decisão de pedir perdão. Então, misericórdia, perdoando uns aos outros. Esse estudo ele é ministrado em nossa igreja. Essa é a segunda parte do estudo sobre perdão. Está baseado em Mateus 18, do versículo 15 ao 22. Desculpa. Eu vou ler, depois a gente... Então, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas. Ou seja, chama mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras de Jesus Cristo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na realidade, isso no dia, né? Na realidade é infinito, né? É quantas vezes forem necessárias, né? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Palavras do Senhor e orientação do Senhor Jesus. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdia com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer. Sempre que alguém te magoar, você tem uma escolha a fazer. Qual é essa escolha? Usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança, usar sua energia e sentimentos para buscar vingança, ou encontrar uma solução para o dano cometido por alguém a você. Você concorda que o perdão é uma escolha? Quais são os princípios que Jesus quer nos ensinar? Então, o perdão é uma escolha. Aí o estudo ele vai nos dar 7 princípios que Jesus quer nos ensinar em relação a esse texto, essa passagem que nós lemos de Mateus capítulo 18, do 15 ao 22. Então, primeiro princípio. Sempre precisa haver iniciativa para o perdão. Uma das duas partes precisa tomar a iniciativa. Sendo você, melhor ainda, né? Você já está ciente, você é uma pessoa madura, está ciente de que a iniciativa precisa partir de você. Então, primeiro princípio, sempre precisa haver iniciativas para o perdão, ou de uma parte ou da outra parte. Segundo princípio, todo confronto busca reconciliação e não saber quem é o culpado. Todo confronto busca reconciliação e não saber quem é o culpado. Ou confronto, no sentido de ter tomado a iniciativa, né? Agora para a reconciliação. Essa iniciativa leva a um confronto e esse confronto precisa ser para a reconciliação, não para voltar, não para inflamar mais ainda ou para ficar do jeito que está. Né? Não é para buscar saber quem foi o culpado do acontecido, é para uma reconciliação, para uma transformação na vida das duas pessoas, tanto para a pessoa que pede, tanto para a pessoa que libera o perdão. Terceiro princípio, para a questão do que Deus quer, do que o Senhor quer nos ensinar em relação ao pedido de perdão. Terceiro princípio: nunca desista do caminho da reconciliação. Terceiro princípio: nunca desista do caminho da reconciliação. Está lá no versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda uma ou duas pessoas. Se ele não os atender, diz à igreja. Ou seja, procure todos os caminhos possíveis, todas as formas possíveis para encontrar essa reconciliação, para encontrar essa liberação de perdão, porque você está tomando a iniciativa, foi a primeira vez, a pessoa não atendeu, buscou mais uma ou duas pessoas para ir contigo, com você como testemunha, o coração permaneceu duro, então precisa
Isso em se tratando de pessoas que são membros de uma igreja. Agora, pessoas que não fazem parte, não são membros de uma igreja, precisa buscar um familiar, buscar um amigo, né? Então, terceiro princípio, nunca desista do caminho da reconciliação, porque o caminho da reconciliação vai sarar tanto a tua alma quanto a alma da pessoa que você está indo pedir perdão. Quarto princípio, a falta de perdão gera, em último caso, uma separação definitiva, uma exclusão, né? Uma exclusão, uma separação. Então, o terceiro princípio, o quarto princípio, a falta de perdão gera, em último caso, uma exclusão ou uma separação, uma cisão, um corte definitivo, né? O quinto princípio, o diabo sabe a força da unidade, por isso investe pesado na discórdia. Olha só a importância de tomar a iniciativa, a importância de você tomar a iniciativa para a busca do perdão, para a reconciliação. Quinto princípio, perdão. O quarto princípio, né? A falta de perdão, não é o quinto mesmo, desculpa. O perdão liberta. Repetindo, né? O quinto princípio, o perdão liberta. Desculpa, eu li o sexto e não li o quinto. Então o quinto princípio, o perdão liberta. A falta do perdão amarra. Então o quinto princípio, o perdão liberta, a falta do perdão amarra. O perdão, como eu disse lá no começo da live, o perdão é extraordinário. A liberação do perdão é extraordinária, é curativo, é transformador, é libertador, como no quinto princípio aqui, né? É libertador. E a falta desse perdão amarra uma alma na outra, uma vida na outra. É terrível você viver carregando aquela pessoa durante toda a sua vida. Literalmente, quando não há liberação de perdão, quando não há pedido de perdão, a pessoa carrega a outra durante toda a vida. Carrega aquele peso, aquele sentimento destruidor, aquele sentimento que só faz a pessoa adoecer, doenças psicossomáticas, né? Doenças da alma que são causadas por diversas situações da vida, e uma delas a falta de perdão, a falta de pedir perdão. Então agora o sexto princípio, que eu havia lido no lugar do quinto. O sexto princípio, o diabo sabe a força da unidade. A força da unidade entre pessoas, entre irmãos, né? O diabo conhece a força da unidade, a força da comunhão. A força da comunhão é sobrenatural. A força da comunhão faz a pessoa crescer, faz a pessoa se fortalecer, né? E o diabo, ele sabe disso. O diabo sabe a força da unidade, por isso investe pesado na discórdia, na separação, na desunião. Desunião é o contrário de união, né? Desunir, separar. E o diabo sabe a força que a unidade tem, a comunhão entre os santos tem. Por isso ele investe pesado na calúnia, ele investe pesado na difamação, ele investe pesado na inveja, ele investe pesado no adultério, na traição por si só, né? Na traição. E quando há o perdão, há a cura definitiva. Agora não se aponta mais o dedo pelo acontecido, pelo que a pessoa fez. Agora a cura, agora a unidade voltou,
o amor, a comunhão voltou, né? Então o diabo sabe a força da unidade, por isso investe pesado na discórdia. E o sétimo princípio, perdão não é opção. Perdão não é opção, mas obrigação. Então, perdão não é opção, mas obrigação do crente. Obrigação, errou, me perdoa. Não errou, mas foi o outro que perdoou, errou, não, ou seja, não errou, foi o outro que errou, mas mesmo assim você precisa pedir perdão. Peça perdão. Perdão não é uma opção. Eu tenho a opção de perdoar ou não perdoar, pedir perdão ou não pedir perdão. É uma obrigação. Perdoar não é acessório opcional, é item de série. Se você quer ser cristão, precisa perdoar. Precisa perdoar. Se você quer ser servo de Cristo, precisa perdoar. Precisa aprender a pedir perdão e precisa aprender a liberar perdão. Então vamos recapitular os 7 princípios que Jesus quer nos ensinar em relação ao perdão, para nós encerrarmos esse tema, perdão, tema tão profundo, esse assunto sobre o perdão. Então, recapitulando os 7 princípios que o Senhor quer nos ensinar em relação ao perdão. Primeiro princípio, sempre precisa haver iniciativa para o perdão. Segundo, todo confronto busca reconciliação e não saber quem é culpado. Terceiro, nunca desista do caminho da reconciliação. Quarto, a falta de perdão gera, em último caso, a exclusão, a separação, né? Não havendo o coração permanecendo duro, né? O quinto princípio, o perdão liberta, a falta de perdão amarra. O sexto princípio, o diabo sabe a força da unidade, por isso investe pesado na discórdia. E o sétimo princípio, perdão não é opção, mas obrigação. Perdão não é opção, mas obrigação. Então, meu irmão, minha irmã, perdoe. Perdoe. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Não importa. Perdoe. Você vai ver como você vai crescer. Você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Você vai ver como a sua vida vai melhorar, a sua autoestima vai melhorar, o seu humor vai melhorar, o seu coração vai bater mais saudável, né? Tudo pelo fato de você ter perdoado e também pelo fato de você ter liberado perdão. Perdoe. O perdão é libertador. Perdoe. O perdão é transformador. O crente, ele precisa perdoar. O crente, ele precisa liberar perdão. Senão, não tem parte com o Senhor. Não tem parte com o Senhor. O Senhor, o próprio Senhor, o próprio Jesus no momento da cruz, da crucificação, daquele momento tão angustiante, ele virou para o Pai, virou uma maneira de falar, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é de uma grandeza inigualável. O cristão que sabe reconhecer o valor do perdão, né, o valor de
pedir perdão e o valor de liberar perdão, essa pessoa é formidável, essa pessoa é de uma grandeza, né, cristocêntrica, né, cristocêntrica. Então, meu irmão, minha irmã, libera o perdão. Errou, tenha coragem, tenha hombridade, né? Não errou, foi injustiçado, se nutra de coragem, jogue todo o meu eu, todo o seu eu por terra e vá até a pessoa e me perdoa no nome de Jesus. Enfim, Deus te abençoe, Deus te dê um final de noite extraordinário, né? Perdoe. O Senhor Jesus, Ele nos perdoa todos os dias. A Bíblia ensina o cristão a pedir perdão todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Se não é contra o irmão, ou seja, quando nós pecamos contra o Senhor, né? Por pensamento, por atitude, por ação. E todo dia a Bíblia nos ensina a pedir perdão. E Ele prontamente, o nosso Senhor Jesus, Ele prontamente ele diz: eu te perdoo, meu filho, porque eu te amo. Eu te perdoo. E o cristão sente, né, sente o refrigério, sente o alívio da liberação de perdão. E se o Senhor nos perdoa todos os dias, por que nós não aprendemos com Ele, né? Claro, aprendemos, não praticamos todos os dias. Tire toda a arrogância da sua vida, toda a prepotência, todo o eu, e seja serva do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Até uma próxima vez, até a próxima semana, no nome de Jesus. Tenha uma boa noite.